Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui através das nossas redes oficiais e nós iremos realizar um grande diálogo e contamos com a participação de todos. Meu nome é Gabriela Cruz, eu sou presidente nacional do Tucanafro e através do ITV, que é um instituto sem fins lucrativos, que tem um papel fundamental de realizar formação política, diálogo e também grandes debates para que a gente realmente possa contribuir para uma sociedade melhor. Nós continuamos essa série de diálogos pelo Brasil, que tem como proposta conversar com as pessoas de todo o país, sobre temas que mais impactam a nossa sociedade, o dia a dia dos nossos brasileiros, e nós queremos trazer diversas vozes para contribuir conosco para esse debate. Nós gostaríamos de que todos pudessem, junto conosco, mandar suas perguntas, as suas sugestões, e hoje nós temos como palestrantes desse nosso diálogo e o nosso tema, que se chama Pandemia e as Desigualdades, o nosso querido presidente de honra, Juvenal Araújo, que nosso ex-secretário da CEPIR, de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, foi secretário da CEPIR, e hoje é subsecretário de Direitos Humanos do Distrito Federal. E também é uma honra estarmos aqui hoje com o professor Hélio Santos, um precursor das políticas de promoção de igualdade racial do nosso país, um grande intelectual, um dos primeiros intelectuais negros do nosso país, que foi responsável pela implementação, junto com outros grandes nomes do movimento negro, mas o professor Hélio realmente ele teve um papel fundamental para que a gente pudesse realmente iniciar esse diálogo sobre a importância de implementar políticas públicas de ações afirmativas que se iniciaram lá com o governo Fernando Henrique Cardoso. Lembrando que são conquistas históricas do movimento negro e que hoje nós vamos falar os impactos da pandemia. Então, nosso tema se chama Pandemia e as Desigualdades. E sabemos que essas desigualdades afetam diretamente a população negra, que sofre, é a população mais pobre desse país, que tem dificuldade de acessar as políticas. Nós vivemos um racismo estrutural e sistêmico, um racismo institucional, e é importante esse debate. O que nós queremos é superar essas desigualdades e também que nós possamos ter um projeto futuro para o nosso país. Como vamos enfrentar essas dificuldades? De que forma nós vamos realizar novamente um projeto para esse país, tendo o movimento negro ativamente retomando esse diálogo, o diálogo da promoção da igualdade racial. Eu gostaria muito de iniciar conversando aqui com o nosso querido Juvenal Araújo, que você possa um pouco se apresentar para a gente, e logo em seguida o professor Hélio Santos. Primeiro, quero aqui desejar boa noite a todos e todas. Quero aqui parabenizar o ITV, né, por uma grande ação, né, falarmos sobre políticas públicas de promoção da igualdade racial, ainda mais agora no momento de pandemia, é realmente gratificante e importante. Quero então agradecer ao ITV, agradecer ao convite que foi nos passado. Quero agradecer a Gabriela Cruz, presidente nacional do Secretariado da Militância Negra do PSDB, do Tucanafro, também muito obrigado pelo convite. E aqui eu fico muito feliz de ter uma amiga, que é a Gabriela Cruz, aqui também um amigo e referência para mim, né, em políticas
de promoção da igualdade racial, não só para mim, mas para todos os que trabalham com a política de promoção da igualdade racial no Brasil, que é o professor Hélio Santos, um grande estudioso, um grande líder, aí, como a Gabriela bem disse, esteve em todas as nossas ações desde o início. Né? Eu lembro muito, professor Hélio, daquela comissão intersetorial criada por Fernando Henrique Cardoso, ali em 95, 96, ao qual você fez parte desse grupo que, para mim, ali que realmente começaram as políticas públicas de promoção da igualdade racial. Não só o senhor, mas não posso deixar de citar Zezé Mota, Edio Silva, Carlos Moura. Então, foram realmente ali esse grupo que, para mim, é a minha referência em políticas públicas de promoção da igualdade racial. Então, uma boa noite a todos e todas, e vamos aqui bater um papo sobre políticas públicas de promoção da igualdade racial, as desigualdades, agora, nesse momento de pandemia. Professor Hélio, eu gostaria que o senhor desse boas-vindas para os nossos participantes e logo já começarei as perguntas. Eu quero agradecer, Gabriela, a você, também ao Instituto Teotônio Vilela, ao Pedro Farias, a oportunidade que vocês estão me dando para ter esses diálogos aqui, né, para o Brasil, com um tema relevante como esse. A oportunidade que você está me dando, Gabriela, de estar nesta noite com o Juvenal Araújo, que é um amigo e que é uma pessoa relevante, importante para a nossa luta no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, é muito importante realmente a gente estar aqui com o senhor, porque eu digo que o senhor faz reflexões muito importantes desde lá do início do grupo de trabalho interministerial, mas também o senhor traz reflexões atuais para que a gente possa enfrentar esses desafios. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o doutor Hélio. Professor, você tem um enorme impacto positivo, a gente vê um enorme impacto positivo aumentando a diversidade das universidades, das companhias brasileiras. Você é um precursor das ações afirmativas. Nós temos as cotas raciais, né? E também a tentativa histórica de reverter esses 354 anos de escravidão, sem direitos garantidos, porque a gente ainda vive a saga do dia 14 de maio. Como que o senhor vê esse desafio para implementar as ações afirmativas e esse momento de pandemia que nós sofremos impactos perversos, muitas mortes, e também a gente pode perceber um grande silenciamento desse governo atual e a falta de uma agenda racial efetiva, uma falta de compromisso com políticas públicas de promoção de igualdade racial. Nós tivemos grandes conquistas históricas do movimento negro. Eu pude ser gestora de igualdade racial junto com o nosso querido secretário Juvenal Araújo, que podemos dizer que foi a última gestão efetiva que a CEPIR teve. Então, a minha pergunta para o senhor quais são os desafios que nós temos para superar essa pandemia, sendo que ela atinge diretamente a população negra? A gente vê aí as mortes por consequência dessas desigualdades, dessa pobreza, dessa falta de acesso, e também qual é o desafio para que a gente possa retomar essa agenda de igualdade racial no nosso país. Gabriela, a pandemia apenas escancarou aquilo que a gente já sabia. Não existe expressão mais estruturante no Brasil do que o da desigualdade. Quer dizer, a desigualdade é o que estrutura o Brasil. E você não vai dar a resposta. A palavra-chave para responder à desigualdade é a equidade. E você sabe que a equidade só é possível mediante políticas específicas, que são as políticas afirmativas. Eu tenho esse governo que está aí como caso perdido. Nós temos que fazer um esforço, Juvenal e Gabriela, para manter o que nós podemos, e não importa em 2022 quem venha.
Nós não temos que trazer de volta só a CEPIR como ministério, também a Secretaria de Mulheres como ministério. Essa intersecção de racial e de gênero, ela é fundamental para nós. Portanto, nós temos que reaver essas duas secretarias com status de ministério. Portanto, nós não temos mais que discutir a Palmares, que está aí entregue a absoluta irresponsabilidade. Nós temos que pensar, Juvenal, uma coisa que a Palmares nunca foi, uma fundação que possa cuidar da cultura negra, que é a cultura mais expressiva desse país. Nesse sentido, a Palmares nunca foi o que a gente sempre quis. Quando você me pergunta quais são as alternativas, no momento em que a gente tem cerca de 1.000 mortes por dia, as alternativas são rápidas. No primeiro momento, nós temos, na verdade, 2 momentos. No primeiro momento, que tem 2 fases, a gente tem que focar na saúde, impedir que as pessoas tenham dor, que as pessoas morram, né? Fortalecer o SUS, investir em pesquisa. E na segunda fase desse primeiro momento, nós temos que focar na economia. Quando eu digo isso, eu penso nos 38 milhões de informais. Imagine, quase uma Argentina, né? E quando eu digo economia, eu não perco de vista também empresa, para manter os empregos, né? A microempresa. E o segundo momento, né? É exatamente após o pico da pandemia, que parece que tem uma intermitência que não consegue acabar, que é um novo acordo, um novo New Deal, tá certo? Que vai pedir realmente cuidar desses 2 aspectos, Juvenal, que nunca foram cuidados no Brasil, né? São 6.300 favelas, Gabriela, mais de 8 milhões de déficit de moradia. E, quer dizer, como atender as determinações da OMS? E, do outro lado, este mundo da informalidade. Então, além das políticas específicas na universidade, nos concursos, nós temos que pensar nesses temas amplos, que são políticas afirmativas não com foco racial, mas são políticas afirmativas regionais, onde a população negra é a maioria. Então, nós temos pela frente grandes desafios, mas o importante é que a gente continua sabendo, Juvenal, nós não somos o problema, nós somos parte da solução. Muito bom, muito bom. E uma fala muito marcante do senhor, que eu venho falado, inclusive, nos debates, nas palestras que eu estou realizando, que me marcou muito. E o senhor disse que o ministro da Economia ele precisa saber o que é racismo estrutural nesse país. E o ministro da Economia precisa realmente, de fato, nessa agenda econômica, saber o que é racismo estrutural e de que forma ele afeta a população negra, para que a gente possa distribuir renda, para que a gente possa ter uma carga tributária realmente que considere, né, quem é pobre nesse país, como pagar os tributos. A gente hoje, infelizmente, uma cesta básica, ela custa R$150 para uma pessoa que tem uma renda alta, que vai lá no supermercado comprar, e ela custa o mesmo valor para uma pessoa que está lá na periferia. Então, isso me marcou muito nessa fala. Nosso querido eterno secretário Juvenal da CEPIR, eu acompanhei o seu trabalho, o senhor fez grandes entregas, e eu acho que foi um fechamento muito emblemático, a 4ª Conferência Nacional de Promoção de Igualdade Racial, e tantas outras políticas de ações afirmativas, como a portaria número 04, junto com o trabalho com o Ministério do Planejamento, que hoje fez com que as bancas de heteroidentificação possam ter critérios para que e o combate às fraudes, porque o senhor mesmo participou de várias bancas que foram fraudadas, né, esses fraudadores, que chegaram a pintar o rosto, bronzeamento e tudo mais, né? Tivemos uma política nacional de saúde integral da população negra com importantes campanhas de mobilização, de implementação dessas políticas, que nós temos doenças que nos acometem, os condicionantes sociais, a violência também são fatores que afetam diretamente a nossa população.
o racismo institucional que ainda é propagado dentro das instituições de saúde. O que eu queria perguntar para o senhor é: nós estamos subrepresentados nos espaços, né, de poder e decisão. É um ano eleitoral. Nós sabemos que as políticas de promoção de igualdade racial estão perdendo força pela falta de compromisso dos gestores. E também, infelizmente, porque nós não temos mais essa agenda efetiva de promoção de igualdade racial. Como que o senhor vê essa questão? Qual a importância de implementar políticas públicas para enfrentar o racismo? Porque o senhor sempre diz que essa é a grande saída, são ações concretas. Hoje nós temos uma massa crítica no movimento negro, esses intelectuais, essa geração que está chegando aí, ela é muito importante porque ela traz uma reflexão epistêmica para que a gente possa colocar na prática essas políticas, mas eu queria ver com o senhor, assim, que foi um grande gestor, o que nós podemos realmente, de fato, fazer junto aos estados, tendo em vista que nós não temos uma agenda mais no governo federal. Quais são as estratégias que a gente pode ter para que, pelo menos, os estados e os municípios possam manter essas conquistas? Gabriela, você falou da 4ª Conferência Nacional, né, a 4ª CONAPI. O professor Hélio foi um dos nossos palestrantes lá e foi um dos nossos qualificadores aí para que realmente o nosso nível fosse do tamanho que foi e realmente um sucesso. Eu costumo dizer isso, né? Não há uma outra forma de eliminarmos o racismo sem ser através de políticas públicas essas de promoção da igualdade racial e políticas públicas de promoção da igualdade racial de uma forma efetiva e permanente. A questão, e essas políticas públicas elas são realizadas, né, pela população negra, principalmente por 2 instrumentos que nós temos, que são importantíssimos na implementação delas. Uma delas é os órgãos de igualdade racial, seja secretaria, seja subsecretaria, seja coordenadorias de promoção da igualdade racial, dentro da gestão do executivo, né? Seja nos governos estaduais, seja nos governos municipais. E o Conselho de Promoção da Igualdade Racial, onde nós temos ali a sociedade civil também participando, fazendo controle social, junto aos representantes desses órgãos executivos. Com esses 2 órgãos criados, é possível que o município ou o estado ele faça a adesão ao nosso Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é o SINAPI. Então, fazendo adesão ao SINAPI, o município e o estado eles buscam recursos, através dos editais, recursos para trabalhar a política de igualdade racial nessa localidade, né? Seja o município ou o estado. Só que a dificuldade, professor, enorme que nós temos hoje é o que a Gabriela bem disse, que é a prioridade e a responsabilidade desses gestores para que nós possamos realmente eliminar o racismo. Nós temos, professor Hélio, hoje no Brasil, 5.570 municípios brasileiros, né, na federação. Nós só temos 80 municípios com órgãos e conselhos criados e com a política de igualdade racial criada. É 1% da federação brasileira. Então, quando me perguntam, por que o racismo ainda existe no Brasil, essa é a resposta que a Gabriela aqui bem disse. Falta uma prioridade e uma responsabilidade dos gestores públicos para a política de promoção da igualdade racial. Porque é inadmissível que nós hoje, né, em pleno século XXI, e que nós temos só 1% da federação com a política implantada de promoção da igualdade racial. E esse racismo estrutural, né, ele atinge os três esferas aí, né? Tanto o executivo, quanto o legislativo, quanto o judiciário. E o professor Hélio é um grande disseminador, aí, um grande motivador para que nós tenhamos candidaturas negras. E é importante ressaltar essa questão legislativa, né? Estamos aí próximo à eleição municipal, né, de prefeitos e vereadores, e nós temos tão poucos vereadores, deputados, senadores negros no Brasil. O legislativo mostra nitidamente o que o racismo estrutural faz na hora de elegermos os negros.
nós temos no judiciário, e vocês sabem muito bem, o único momento, professor Hélio, que nós tivemos negros no alto da pirâmide do judiciário foi com Reis de Paula no trabalho e Joaquim Barbosa no STF. Nós não tivemos um outro momento em que os negros estiveram no alto da pirâmide do judiciário. E no executivo, eu costumo também sempre repetir que quando nós temos muitos negros e muitas negras competentíssimos e competentíssimas, colocamos esses negros nos órgãos de igualdade racial. Né? Esse racismo que alguns falam que não existem, não teria motivo. Então, qual a dificuldade que nós temos de ter um negro ou uma negra ministro ou ministra da Economia, um negro ou uma negra secretário estadual de Administração, secretário estadual de Economia, um negro ou uma negra secretário municipal da Casa Civil, secretário municipal da Administração? Se o racismo não existe, né? Se a democracia racial, a tão falada democracia racial, que para a gente não existe, mas para alguns ainda existe, se é assim, se todos somos iguais, por que o negro ele não ocupa esses lugares? O racismo estrutural, realmente, ele faz com que nós tenhamos dificuldade. Uma das primordiais dificuldades que nós temos hoje da gestão pública é trabalhar as políticas de igualdade racial na hora do PPA, né, do Plano Plurianual, destinar recurso para o outro ano para trabalhar políticas de promoção da igualdade racial na área da saúde, da educação, da segurança pública, na área de transporte. Se todos somos iguais, por que essa dificuldade que nós temos realmente na hora de trabalharmos a efetividade na eliminação do racismo? Professor Hélio, o senhor, como figuras históricas, como a nossa querida professora Edna Roland, Ivair, o Babalaô Ivanir, foram realmente figuras importantes. Ontem nós completamos aí, desde 2001, a delegação brasileira foi a maior delegação que foi a Durban, e essa conferência ela se iniciou na data de ontem, né? Então, ontem foi dia 31 de agosto até dia 8 de setembro, o movimento negro foi a Durban realmente levando propostas para dialogar um plano realmente, né, um plano de ação de Durban. Saiu de lá, o senhor já tinha uma agenda racial, o senhor já tinha propostas com o GTI, inclusive essas propostas foram levadas a Durban, mas lá se selou um grande compromisso e se ratificou esse compromisso. O ano que vem completa, né, 20 anos dessa delegação brasileira que foi a Durban, e vocês foram uma grande geração, uma geração de corajosos que realizaram de fato a implementação dessas políticas, claro que acolhidas por Fernando Henrique Cardoso na época, né, que realmente ele acolheu as demandas do movimento negro e assumiu que o Brasil era um país racista. Isso também, as pesquisas que ele realizou com Florestan Fernandes, com Roger Bastide, foram fundamentais para ele ter esse olhar da necessidade do Estado brasileiro ter compromisso com a pauta racial. Tendo em vista que ontem já faz aí 19 anos da sua ida a Durban, e o senhor veio de lá com um plano de ação, o senhor acha que ainda é possível implementar esse plano de ação de Durban? E eu também queria que o senhor falasse um pouco de que forma que o senhor olha a educação para as relações étnico-raciais, tendo em vista que é uma das grandes conquistas, assim como a política de saúde da população negra, mas a educação também ela é fundamental para a transformação dessa desigualdade nesse país. E parece que o senhor tem uma receita e uma saída para que realmente, de fato, a educação para as relações étnico-raciais possam ser implementadas nas escolas, porque muitos educadores se comprometeram, mas muitos viraram as costas. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do plano de ação de Durban e se nós ainda temos a possibilidade de implementar ações afirmativas e também, botando mais o adendo à minha pergunta, como que o senhor vê
o futuro do sistema de cotas, tanto a 12.711 quanto a 12.990, que foram fundamentais para mim hoje ser assistente social, inclusive. Gabriela, tanto as explicações de Juvenal quanto as suas deixaram bem evidente por que é que o ministro da Economia tem que realmente saber o que é racismo estrutural, né? Quando discutir orçamento, pensar em saúde, educação, né? Porque muitas vezes a gente está voltado, Juvenal, para aquele racismo individual, muito duro que acontece nas redes e que nos remete ao Código Penal. Mas o racismo estrutural, econômico ou inercial, que é aquele racismo que está na forma da sociedade funcionar, esse tipo de racismo requer política pública, não é o Código Penal. E são políticas públicas, nós focamos muito certo, Gabriela, quando focamos na educação, e foi uma crítica muito grande, porque as pessoas falavam que a gente tinha que focar na educação fundamental, e, evidentemente, não há como não concordar com isso. Só que nós focávamos as universidades porque era exatamente uma área estratégica em que a elite brasileira sempre foi uma área de privilégio da branquitude. E esse que você disse, a Lei 12.711, a lei que estabelece cotas nas universidades, é bom saber que antes dela, Gabriela, 125 universidades já adotavam cota no pós-Durban. Repare que a presidenta Dilma só assina a lei depois da decisão por unanimidade no Supremo, em agosto de 2012. Em agosto, não, em abril. Em agosto, ela assina a lei, que fez agora também, fez agora 7 anos, que é de 2012. Mas isso provocou essa mudança que você se refere. Nós temos centenas, esse é o número, centenas de coletivos negros em todas as universidades públicas, não só as federais, as estaduais também. E este grupo, que é um grupo possante, é que está realmente forçando e que vai estar conosco. Então, foi estratégico esta escolha. Quando você fala se é possível ainda implementar, ora, a Convenção de Durban, ela tem força de lei. O Brasil não foi só o signatário. Nós conquistamos a relatoria. A relatora de Durban foi um quadro do movimento negro, a Edna Roland. O que mais me chama atenção lá hoje, Gabriela, é a porta de internacionalizar as demandas. Porque a Europa, por 350 anos, a Europa se beneficiou de toda a exploração colonial nas Américas. Se nós calcularmos, Juvenal, os navios semanais que saíam cheios de ouro para Portugal, que depois foi para a Inglaterra, isso durante séculos. Imagine, então, esta dívida, né, esse rapto de pessoas, não só pauperizou a África, como os afrodescendentes no mundo todo. Então, eu penso, Gabriela, para o futuro, além das políticas internas, por exemplo, é uma estratégia. Neste momento, que há grande refluxo interno em relação às políticas de igualdade racial, neste governo que está aí, ora, é o momento da gente, Juvenal, internacionalizar a nossa luta. O Brasil é o maior país negro fora da África. Brasil e Estados Unidos juntos representam 70% dos negros na diáspora. Lá tem determinações que competem indenizações dos países às populações. Toda dívida pode ser paga. Esse diálogo, Juvenal, é com a ONU, é com a comunidade europeia, enfim, nós temos um momento para discutir isso globalmente, mas adquirir força para que em 2022, Gabriela, nós possamos, para todos os candidatos, de todos os partidos, ter uma pauta única, mostrando que estas leis, tanto a 990 como a 771, elas precisam de ser vitaminadas. E as políticas públicas que eu penso hoje são políticas afirmativas, Juvenal, políticas afirmativas financeiras, né? Que foi a área que a gente não entrou. Nós não chegamos no BNDES, mas todo mundo, quem procurar entender o que é ação afirmativa, vai saber que o BNDES é um banco de ação afirmativa para os empresários. Os empresários brasileiros dizem, nós precisamos de ter um tratamento diferenciado,
porque o capitalismo internacional tem mais força do que nós. O que o Brasil faz? Empresta dinheiro com juros pequenos, com carências, ou seja, eles pedem um tratamento diferenciado. O argumento não está errado, né? O argumento não está errado. O que é errado é que nós não tenhamos chegado lá. Né? O S do BNDES não nos atingiu. Então, políticas afirmativas financeiras para quem? Para os ex-cotistas que saem das universidades, políticas afirmativas financeiras para os microempreendedores negros, que são milhões no Brasil. Nós temos que ter novos tipos de políticas. Né? Essas políticas novas são um desafio que a gente vai ter que gestar. Novas políticas. Ou seja, não só, Gabriela, manter as que nós temos, pensar em outras políticas, inovar novas políticas. E eu acho que esse é o encaminhamento. Agora, eu tenho que ser realista. O momento presente, Gabriela e Juvenal, nós temos que manter as conquistas que nós tivemos. E é o que a gente tem que fazer. E adquirir fôlego para que nós possamos, já o ano que vem, indo para 2022, com uma plataforma de políticas públicas que inovem, que reforcem as que estão aí, mas que inovem, né? E que tenha gestão às políticas. O Juvenal falou muito bem, nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, mas há um problema na gestão, e isso também tem que ser resolvido. Das 5.570 cidades brasileiras, todas elas têm negros. Quais políticas os municípios têm que pilotar? Esta gestão ainda não aconteceu. Ou seja, a CEPIR há que ser um dos ministérios mais importantes. A rigor, ele nem precisa de ter muito dinheiro. A CEPIR terá que ter dinheiro de todos os outros ministérios. Eu monto os projetos, a saúde banca, a educação banca, o Ministério das Cidades banca, eu desenvolvo os projetos. Esse modelo de gestão, Gabriela e Juvenal, há que ser construído. Quer dizer, gestão também é um problema. E faz sentido esse problema existir, Gabriela, porque o nosso país é muito tardio. Ele demorou séculos. Então, nós não desenvolvemos um modelo. As escolas de administração pública, a Fundação Getúlio Vargas, a Fundação Dom Cabral, não se construiu modelos de políticas públicas. E isso a gente tem que focalizar e vocalizar isso para que essas medidas venham. Então, apesar de todo esse debacle, eu sou otimista, porque o que o Juvenal pontuou aí é verdade. Quer dizer, como tem as políticas públicas, elas têm que ter continuidade. As políticas de ação afirmativa, elas independem do governante, né, Juvenal? Elas têm que ser políticas de Estado. Independe de quem estiver de plantão no governo, essas políticas têm que funcionar. E isso pede uma nova oportunidade. Nós temos que ter a CEPIR de volta por mais uns 20 anos, de forma que a gente possa estabelecer políticas, Juvenal, que funcionem por si próprias, que tenham como a vacinação. Não importa quem está de plantão no governo. As campanhas de vacinação no Brasil funcionam muito bem, nós desenvolvemos um modelo que é padrão para o mundo. Nós temos que fazer isso com as políticas de igualdade racial. Professor Hélio, é uma aula, né? Eu acho que o senhor vem trazendo uma reflexão, principalmente aqui para o ITV Nacional, para a social-democracia brasileira, porque, como o senhor disse, independente de partido, eu acho que o próximo presidente do Brasil ele precisa de um diálogo efetivo com o movimento negro novamente. Não há de se fazer um projeto de país sem ouvir as demandas novamente do movimento negro, tendo em vista esse silenciamento, esse retrocesso. E nós temos que realmente pedir para que os nossos ancestrais nos ajudem a manter as nossas conquistas, porque essa pandemia, e como o nosso tema da nossa live é a pandemia e as desigualdades, a gente tem sim agora, depois que essa vacina chegar, e nós estamos orando para que ela chegue, nós temos um grande desafio, porque os impactos do desemprego, eles afetam primeiramente a população negra, que sofreu lá no setor primário o desemprego, o mercado informal, o setor primário, porque eu costumo dizer que hoje quem está na linha de frente é o vigilante que está lá na porta do hospital, é o coveiro que está enterrando os corpos,
é a técnica de enfermagem, que em sua maioria no nosso país é uma mulher negra, foram as empregadas domésticas que tiveram as suas demissões e muitas das suas patroas colocaram ela ou na linha do trem ou numa parada de ônibus para ela pegar uma condução e já infectada com esse vírus, ir embora para casa e contaminar sua família. Então, as desigualdades, elas afetam diretamente a população negra. Eu, enquanto uma mulher negra, nós estamos na base dessa pirâmide social, sofrendo com a violência, com os impactos. Nós somos as maiores beneficiárias dos programas de transferência de renda, e vale lembrar para a sociedade brasileira que o auxílio emergencial ele ajudou muito, mas ele vai acabar, ele tem um prazo para terminar, e é logo, logo em dezembro. E depois, como que fica a nossa população? Eu acho que foi importante, mas vale a população negra e pobre lembrar que nós temos um grande desafio, que é recuperar os nossos empregos de novo. E nós temos, sim, que ter um projeto de país que possa realmente olhar as desigualdades em todos os aspectos, na saúde, na educação, no saneamento básico, na falta de água, de saneamento, na falta de emprego. Então, é importante um projeto de país que possa realmente olhar para a população negra, que é a população mais pobre, 75% da população negra. E as desigualdades aumentaram porque a gente também está sofrendo impactos perversos nessa economia. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o nosso secretário Juvenal. Que hoje nós temos, a cada 23 minutos, um jovem negro morre no nosso país. Nós, mulheres negras, somos as maiores vítimas de violência. Nós estamos vivendo um ambiente de intolerância, nós temos aí um governo que é a favor ao armamento, e nós sabemos que isso afeta diretamente os nossos jovens, que muitas vezes são confundidos, né? Eu costumo dizer que nós temos um suspeito padrão, que é o jovem preto, pobre da periferia, como o senhor disse, o que está de bermuda e de boné de abarreta. Qual seria a grande saída para a gente superar essas violências que propagam os nossos jovens negros e as nossas mulheres negras, né? Porque nós precisamos de uma segurança pública que possa nos olhar, de fato, como sujeitos de direitos. Gabriela, professor Hélio, eu estou com um problema aqui no meu áudio, né? Eu não consigo ouvi-los da forma que eu gostaria. Mas eu percebi que a pergunta é sobre a questão dos jovens, né? A questão da violência, das mulheres jovens, né? E a violência policial. Sim. Nós tivemos duas CPIs, né, da Sociedade de Jovens Negros, tanto na Câmara quanto no Senado. Foi um período de debates que, para nós, foi muito construtivo. Me lembro que, em 2017, eu tive que ir representando o Brasil na OEA para poder realmente ali estar respondendo e falando sobre as políticas para a população jovem, negra, né, principalmente negra, no Brasil, e essa dificuldade e o número grande de assassinato de jovens negros, né? Lembrando um dado importante, né, Gabriela, falando-se de mulher, né, 70% dos feminicídios no Brasil as vítimas são mulheres jovens, negras, pobres e que moram na periferia, né? A violência à mulher no Brasil, mais de 60% das vítimas são mulheres negras. E a questão do jovem, é importante frisar aí as questões que levam à questão do assassinato de jovens negros, né? Esse racismo estrutural, ele faz com que nós tenhamos casos igual aconteceu em São Paulo, o professor Hélio deve lembrar disso, quando nós tivemos um comandante da rota dando uma ordem à sua tropa
falando sobre o perfil do infrator em que o batalhão ele deveria ali fazer a sua abordagem, né? Então, esse perfil do infrator é o jovem negro, boné de abarreta e de bermuda, né? Então, você vê como o racismo, ele, que às vezes era velado, ultimamente, hoje, ele não tem mais, né, ele não precisa mais se esconder, né? Algumas questões que eram inadmissíveis e nós vemos hoje como está bem nítido. E às vezes as pessoas me perguntam, mas não, o racismo aumentou? Eu falei, não, hoje nós estamos na era digital, né? Todo mundo tem um celular, tem como filmar, tem como gravar, então esses casos ficam mais evidentes. Mas em racismo, nós já nascemos sentindo ele na pele, né? Nós, negros, sabemos a dificuldade que é ter a pele preta hoje no Brasil. Mas nós precisamos discutir isso, né? E é importante essa discussão, né, professor Hélio, porque geralmente querem nos direcionar, com o senhor, então, isso deve acontecer sempre, querem nos direcionar na questão das nossas respostas à questão negra. Querem que nós só falemos da questão da etnia e da cor da pele. Não, nós queremos discutir economia. Nós temos hoje a nossa massa de afroempreendedores que move a economia do Brasil. São os pequenos empreendedores, que a sua maioria são negros, que regem e que ditam a economia do Brasil. Mas por que essa maioria negra ela tem a dificuldade do acesso ao crédito? Se elas que movimentam. Então, nós queremos discutir economia, sim. Queremos discutir commodities, queremos discutir a questão financeira de crédito, queremos discutir o que realmente a economia e o que nós, negros, queremos para a economia do Brasil. Nós queremos discutir a questão da saúde, né? Nós temos a saúde integral da população negra, existe o Plano Nacional de Saúde Integral da População Negra, mas hoje nos municípios e nos estados, poucos médicos e poucos trabalhadores da área da saúde sabem que é a doença falciforme. Nem a própria população negra, a maioria não sabe que é detectada a doença falciforme no teste do pezinho, né? E é importante falar sobre as desigualdades da pandemia, professor Hélio. Eu e Gabriela sempre estamos questionando isso, né? Durante a pandemia falaram-se dos grupos de risco. Então falaram das pessoas maiores de 60 anos, pessoas com hipertensão, diabetes, né? São chamadas comorbidades. Mas no grupo de risco não foi colocada a população negra que tem doença falciforme, sendo que as comorbidades da doença falciforme são hipertensão e diabetes mellitus. Para você ver como até no momento de pandemia tentam nos invisibilizar. Por que a população negra não foi alardeada e falou que também eram do grupo de riscos que tem doença falciforme? Você vê, eles sempre tentam nos invisibilizar até no acesso a essas políticas públicas. Nós queremos discutir sobre educação, temos a 10.639, se tornou a 11.645, mas nós queremos discutir todo o sistema de educação do Brasil. Parece que a 10.639 virou só, não, você é negro, então você vai falar só da 10.639 a 11.645. Né? Eu não posso falar da questão do ensino brasileiro, da grade escolar, isso eu não posso falar, eu só posso falar da história da África e da cultura afro-brasileira. Eu quero discutir sobre mobilidade urbana, professor Hélio Santos, porque na favela e na periferia é ali que o nosso povo tem essa dificuldade de mobilidade. Né? Pensam em mobilidade urbana só lugares onde tem asfalto, locais onde já tem as vias, mas não, eu quero discutir mobilidade urbana na minha periferia, eu quero discutir mobilidade urbana na minha favela, eu quero discutir sobre a questão da assistência social. 70% da população atendida pelos CREAS e pelos CRAS é a população negra. Então, eu quero discutir se o atendimento está sendo realizado a contento, e se realmente conhecem a minha realidade quando ali se fazem os relatórios do CREAS e do CRAS. Enfim, né? Nós queremos discutir o Brasil. Né? Nós não queremos falar só da nossa cor da pele em si, não. Nós somos maioria da população brasileira e, por isso, nós queremos discutir o futuro e o presente do nosso Brasil. Né? Eu creio, e esse futuro e o presente passa aí pela questão da juventude, a questão das mulheres e a importância disso estar na pauta diária
não só dos negros, da população, mas respeitando nós que somos maioria. Falta som, Gabriela. Você está sem som. Ah, muito bom. Obrigada, professor. Secretário, o senhor sempre diz que as políticas públicas efetivas e permanentes, que o professor Hélio chamou de políticas de Estado, são importantes. Nós estamos aqui, através do Instituto Teotônio Vilela, realizando um diálogo importante para o futuro do nosso país. Realmente um projeto de país que possa dialogar com vários atores da sociedade, independente de partido. Nós queremos pensadores do Brasil, que possa estar aqui conosco, traçando estratégias para que a gente possa ter um projeto de país que possa olhar para as desigualdades, para as especificidades, para diversos segmentos da sociedade, como a diversidade, os jovens, combater a LGBTfobia, o racismo, que nós possamos olhar realmente quem sofre essas opressões. E nós não podemos colocar as opressões, cada um em sua caixinha. Eu posso ser uma mulher, ao mesmo tempo eu posso ser negra e LGBT. E nós sabemos que a nossa população LGBT tem uma expectativa de vida de apenas 35 anos. E nós temos que realmente estar aqui pautando essas ações que são importantes para o futuro do nosso país. Nós estamos aqui já nas considerações finais, faltando 10 minutos para encerrar esse rico momento que nós tivemos de troca de experiências, de boas práticas. E eu queria que o senhor deixasse aqui para nós uma espécie de uma receita, né? Porque o senhor foi o grande idealizador de uma receita de uma geração corajosa, como eu disse lá no início da live, que realmente foi propor políticas de ações afirmativas. O senhor acha que as ações afirmativas, que são ações compensatórias de justiça social e que são ações que trazem no presente o que foi realizado no passado, as injustiças do passado estão sendo hoje compensadas no presente através de ações afirmativas? Para combater as desigualdades no momento crítico de pandemia, o senhor acha que as ações afirmativas elas são um caminho importante para superar essas desigualdades? Gabriela, essas considerações finais. Sim, eu vou procurar fazer dentro de um tempo rápido para que o nosso Juvenal e você possam fechar. Você falou de uma vacina, né? Uma vacina para a Covid. Nós temos que pensar, a vacina virá porque no mundo inteiro há laboratórios pesquisando. A gente não sabe a eficácia dela num determinado tempo, vai demorar um tempo. Agora, a gente tem que pensar um antídoto para uma doença muito anterior à Covid, que são as desigualdades raciais. Né? Você falou rapidamente de jovens, sabendo que no Brasil há 11 milhões de nem-nem, jovens que nem trabalham e nem estudam. Tem o remédio para todos os nossos problemas do racismo estrutural, Juvenal e Gabriela, são políticas públicas. Enquanto não invadir essas regiões com bolsa, com cursos, não precisa ser profissionalizante. Aqueles que já têm o colegial, levemos para a universidade. Mas não há outro remédio. Política pública. Eu quero fechar dizendo que, no passado, nós salvamos o Brasil pelo trabalho, os nossos ancestrais. Colocamos o Brasil, Gabriela, na órbita mundial pela produção de commodities, café, ouro, açúcar. Agora nós vamos salvar o Brasil de novo pela equidade. A equidade é o que traz igualdade de oportunidades. E toda vez que a gente luta por isso, Juvenal, isso é estendido a todos. Basta ver as cotas nas universidades, que foram estendidos para brancos que vêm da escola pública. Então, o remédio que propicia aquela história do Brasil potência, que a gente sempre ouviu falar desde o ginásio, lá, Juvenal, e que nós nunca nos conseguimos, quer dizer, nunca decolamos. Então, nós temos que fazer com que esse país, a injustiça, Gabriela, passe a ser exceção e não a regra. Sempre naquela ideia de que nós não somos o problema, nós somos parte da solução e o projeto de país, ele passa pela igualdade racial. Foi ótimo estar aqui com vocês hoje. Muito bom, gostei. Nós que agradecemos. O pessoal aqui
na nossa live pelo Instagram, está mandando um grande abraço para o senhor, dizendo que o senhor deu uma aula, que aprenderam muito, porque realmente nós aprendemos muito, porque o senhor traz também avanços e desafios que nós temos com as nossas políticas, com o nosso povo negro brasileiro. Eu queria dar 2 minutos para o nosso secretário fazer as suas considerações finais, e aí eu encerro o nosso momento simbólico e emblemático com o nosso querido professor Hélio, que seja a primeira de muitas. É com você, secretário. Eu quero, né, nas considerações, eu quero agradecer, né, essa oportunidade, viu, novamente pelo ITV, Instituto Teotônio Vilela, pela Gabriela Cruz, que é a nossa presidente secretariado da militância negra do PSDB do Tucanafro, ao meu mestre e amigo Hélio Santos, né, e falar da importância de um momento igual a esse, né, um momento em que nós mostramos que nós jamais fomos invisíveis, né, mesmo tentando nos invisibilizar. E a importância de se tratar as questões raciais como a necessidade de políticas públicas, né? Professor Hélio, nesse espaço, só citar um dado também, nós falamos sobre saúde, né? Eu e Gabriela participamos ativamente da questão da saúde integral da população negra. E, professor Hélio, só em 2017 que nós tornamos obrigatório o quesito raça-cor no Sistema Único de Saúde, né? Graças ao trabalho nosso, a Gabriela, e do Ministério da Saúde, né? O Peixinho, que estava à frente. Então, para você ver o quanto tempo nós perdemos, né? Até antes de 2017, nós não tínhamos dados dessa obrigatoriedade para que pudesse mapear se a saúde realmente estava sendo acotenta à população negra. E tinha o item chamado ignorado, em que as pessoas ali, então, só colocavam ignorado e era subnotificado. Isso mostra a importância do debate igual a esse, da necessidade de políticas públicas de promoção da igualdade racial, para que realmente possamos igualar o jogo aí. Então, muito obrigado ao ITV. Quero agradecer a todos e todas que participaram deste momento. Quero agradecer aqui a cada comentário. Quero agradecer ao Pedro Farias aí pelo apoio aqui nessa live. Muito obrigado e obrigado a todos e todas. Eu também quero fazer um grande agradecimento ao nosso Instituto Teotônio Vilela, ao nosso presidente nacional do Instituto Teotônio Vilela, Pedro Cunha Lima, nosso presidente Bruno Araújo, o nosso querido Pedro Faria, que está de Nova York nos acompanhando, é um grande estudante em Harvard, trazendo para nós essa discussão. Quero agradecer ao Kiko por essa bela transmissão e toda a composição, todos os membros do Tucanafro Nacional, de todos os estados, os nossos presidentes estaduais e municipais, as nossas lideranças tucanas de todo o país, aos segmentos Juventude, PSDB Mulher, Diversidade Tucana, e dizer ao senhor, professor, que foi uma grande honra, um prazer, um presente para o PSDB ele ter aqui hoje, um precursor, um grande intelectual, e dizer que nós precisamos do senhor para construir conosco um projeto de país, um projeto futuro para o nosso país. E que nós comemoramos a vitória no TSE, que 2022 realmente nós teremos candidaturas negras, porque nós estamos subrepresentados nos espaços de poder e decisão, então nós queremos vez, voz, voto e vitória para o nosso povo. Muito obrigada a todos que estiveram conosco nessa data de hoje e dizer, professor Hélio, que eu sou uma admiradora sua. Que Deus e os nossos ancestrais lhe dê muita saúde e que o senhor possa estar conosco mais vezes. Um grande beijo, secretário Juvenal, a todos e fiquem com Deus. Muito obrigada. Um abraço. Obrigado, viu? Obrigada.